se eu te dissesse que o centro de comando das suas emoções, do seu humor e até, sei lá, a raiz de muitas doenças crônicas não está trancado a 7 chaves no seu cérebro? É uma pergunta em tanto para começar. Pois é. E se ele tivesse, na verdade, bem mais para baixo, operando quietinho ali no seu intestino? Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas ideias, assim, fascinantes do livro Intestino, o Primeiro Cérebro, da doutora Aniele D'Agostino. E a proposta dela já começa quebrando tudo. Totalmente. Eu vou até citar aqui, esqueça o intestino como cérebro secundário. Ele merece o título de primeiro cérebro. A nossa missão aqui é investigar isso. Como funciona essa central de comando, como ela fala com a nossa cabeça e o que isso muda na prática para a nossa saúde. Muda tudo. Porque, de repente, a gente começa a conectar a saúde digestiva com um leque, assim, imenso de condições que pareciam não ter nada a ver. Tipo, o quê? A gente está falando de ansiedade, depressão, doenças autoimunes. E o livro vai até mais longe, sabe? Sugere conexões com as sequelas da Covid. A ciência por trás disso é fascinante. E as implicações para o dia a dia são gigantescas. Ok, então vamos começar pelo básico. Como exatamente o intestino conversa com o cérebro? Porque eles parecem estar em mundos, assim, completamente diferentes. Então, o livro usa uma analogia que eu achei perfeita. Imagina um nervo vago como um cabo de fibra ótica super potente conectando os dois. Um cabo direto. Um cabo direto constante e, o mais importante, bidirecional. O cérebro manda sinais para o intestino, claro, mas, e aqui está o ponto-chave, o intestino manda muito mais sinais de volta para o cérebro. Ah, então é o famoso frio na barriga antes de uma apresentação. Essa é a prova física de que o cabo está funcionando a todo vapor. Exatamente. Esse é o cérebro gritando alerta máximo, e o intestino respondendo na hora. Mas o que a ciência descobriu, e o livro detalha isso muito bem, é que o intestino tem o seu próprio sistema nervoso. Um cérebro próprio, quase. Quase isso. O sistema nervoso entérico. São milhões de neurônios ali. Uma rede tão complexa que muita gente já chama de o segundo cérebro. E é aqui que os dados ficam, assim, realmente impressionantes. Manda. O livro aponta que mais de 90% da serotonina do corpo, o famoso neurotransmissor da felicidade, 90%? mais de 90%, e não é produzida no cérebro, é fabricada no intestino. E não para por aí. Estima-se que até 50% da dopamina, que está ligada ao prazer, foco, motivação, também seja sintetizada no nosso trato gastrointestinal. Peraí, para tudo. Mais de 90% da serotonina. Então, quando alguém fala que está com a química cerebral desregulada, o problema pode estar começando, na verdade, na barriga. Exato. Isso vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente aprendeu sobre saúde mental. A gente pensa em cérebro, 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 e a fábrica principal está em outro lugar. É exatamente essa a mudança de paradigma que a obra propõe. A saúde do seu ecossistema intestinal tem um impacto direto, massivo, na química que regula seu humor, sua ansiedade e sua capacidade de sentir prazer. O que me leva a uma pergunta óbvia. Qual? O que acontece quando essa linha de comunicação, esse tal cabo de fibra ótica, começa a falhar, a ter ruído? Essa imagem da estática na linha é perfeita. E o principal culpado por essa estática, segundo a fonte, é um fenômeno chamado disbiose. Nome técnico, mas o que significa? É uma palavra para algo simples: o desequilíbrio das bactérias que vivem no nosso intestino. O livro cita um estudo da Nature Reviews Neuroscience, que é muito claro. Pacientes com síndrome do intestino irritável, que é um estado de disbiose crônica, Sim. têm uma chance muito maior de desenvolver ansiedade e depressão. Não é coincidência, sabe? É o intestino mandando sinais de pânico para o cérebro que são interpretados como ansiedade. A causa e o efeito estão muito mais ligados do que a gente imagina. Falando nessa população interna, o livro usa uma metáfora ótima. Diz que nosso intestino é como uma cidade vibrante. E nessa cidade a gente tem os personagens dessa história. É tipo uma batalha interna, né? Com heróis e vilões. É uma batalha constante. Os heróis seriam bactérias como as Lactobacillus e Bifidobacterium. Elas são os guardiões da cidade. Fortalecem as muralhas do intestino, produzem vitaminas, Mantém a ordem. a da cidade enfraquece, eles se multiplicam e começam a causar estragos, liberando toxinas, gerando inflamação.
Entendi. Então a desbiose é quando os vilões tomam conta da cidade. Exatamente. E essa tomada de poder leva a um estado de inflamação crônica. De baixo grau, não é uma inflamação que te dá febre, é um fogo lento, sabe? Constante, que, com o tempo, vira a raiz de muitos problemas. E o livro aprofunda nisso, né? Sim, aprofundando no Clostridium, por exemplo, a doutora D'Agostino explica que certas espécies podem produzir substâncias que interferem direto na produção de dopamina, enquanto outras causam uma inflamação tão forte que desregula todo o eixo intestino-cérebro. Mas a história fica ainda mais complexa. Porque a autora, se baseando em parte na perspectiva de pesquisadores como Hulda Clark, diz que não estamos falando só de bactérias. Não mesmo. Ela expande o elenco de personagens para incluir parasitas e poluentes. Para ser bem sincera, isso soa um pouco extremo. A gente tende a pensar em parasitas como algo de países distantes, falta de saneamento. E esse é um dos pontos mais provocadores do material. A autora argumenta que microparasitas, como a giardia ou até o toxoplasma, são ladrões silenciosos no nosso sistema. Ladrões silenciosos, gostei do termo. Eles podem não causar uma doença aguda, óbvia, mas se instalam, competem por nutrientes essenciais e liberam toxinas. E isso gera essa inflamação constante que o corpo às vezes até normaliza. É um estresse contínuo para o sistema. E os poluentes? Como eles entram nessa história? Eles são os sabotadores externos, metais pesados, tipo chumbo, mercúrio, que vêm da água, de alimentos contaminados e até solventes de produtos de limpeza podem se acumular no intestino. E o que eles fazem lá? Segundo o livro, eles agem como desestabilizadores, enfraquecem os heróis e abrem espaço para os vilões e parasitas prosperarem. O resultado final pode ser a tal da síndrome do intestino permeável. Que é quando as muralhas da cidade ficam cheias de buracos e as toxinas vazam para a corrente sanguínea, é isso? Perfeito. E aí elas podem chegar ao cérebro. A história da Keila, um dos casos clínicos do livro, é de arrepiar, porque ela ilustra exatamente isso. Uma jovem com diagnóstico de anemia crônica e depressão profunda. Que não melhorava com nada. Imagino a frustração. Total. Ela passou por diversos tratamentos, antidepressivos, suplementos de ferro, e nada resolvia a causa raiz. A investigação mais profunda proposta no livro revelou uma carga parasitária significativa. Incluindo o toxoplasma. Exato. A teoria é que esses invasores estavam roubando os nutrientes dela, causando anemia, e a inflamação constante afetava a produção de neurotransmissores, alimentando a depressão. Depois de tratar os parasitas e restaurar o intestino, as duas condições melhoraram drasticamente. Nossa, isso nos força a perguntar quantas outras condições crônicas ou psicológicas podem ter uma origem física que a gente nem está investigando. É uma mudança de perspectiva muito grande. Ok, então, vamos para a parte prática. Se o nosso intestino está o tempo todo mandando relatórios sobre o estado dessa cidade interna, como é que a gente aprende a ler esses relatórios sem precisar de exames caríssimos? A autora defende que o primeiro passo é a autoobservação. E ela apresenta uma ferramenta incrivelmente simples e poderosa, que ela chama de o alfabeto do intestino, a escala de fezes de Bristol. O alfabeto do intestino? O livro diz, e eu adorei a frase, seu intestino fala com você todos os dias. Você só precisa aprender a língua dele. Eu admito que é um tópico que a gente evita em conversas, né? Mas se a observação diária pode dar tantas pistas, vale a pena superar o tabu. Como funciona essa escala, usando a linguagem de heróis e vilões? É muito visual. Os tipos 1 e 2 na escala são o que o livro chama de heróis ressecados. São fezes em bolinhas duras ou em formato de salsicha, mas cheias de caroços. Indicam constipação, um trânsito lento. E o que isso pode significar? A interpretação do livro é que isso pode ser um sinal de que o corpo está retendo toxinas ou que metais pesados estão retardando o sistema. Ok, faz sentido. E o ideal? Qual seria o ideal? O ideal são os tipos 4 e 5, os heróis perfeitos, formato de salsicha ou cobra, lisas e macias, fáceis de passar. Isso indica um bom equilíbrio, boa hidratação, é o selo de aprovação da sua cidade interna. E o outro extremo? Os vilões. São os tipos 6 e 7, os vilões apressados, pedaços moles, pastosos ou totalmente líquidos.
a diarreia. Trânsito rápido demais. Exato. A obra sugere que essa pode ser uma reação do corpo tentando expulsar algo prejudicial o mais rápido possível, tipo um alimento contaminado, um vilão bacteriano ou até um parasita. É impressionante como algo tão simples pode ser um painel de controle tão informativo. E além da escala de Bristol, tem outra ferramenta, o diário alimentar. Lembro do caso da Joana. Sim, o diário é outra ferramenta de detetive. A Joana sofria com inchaço constante, gases e uma sensação de névoa mental à tarde. Ela achava que era normal, sabe? O cansaço do dia a dia. E com o diário ela notou um padrão. Um padrão claríssimo. Ela percebeu que quando comia pão ou massa no almoço, lá pelas 3 da tarde, os sintomas pioravam muito. Foi esse registro cuidadoso que a levou a investigar uma sensibilidade ao glúten não celíaca. E aí, ao tirar o glúten, Os sintomas que ela carregava por anos simplesmente desapareceram. O diário permitiu que ela conectasse os pontos que nenhum exame isolado tinha mostrado. São ferramentas que devolvem o poder da investigação para a própria pessoa. ok, a gente já entendeu a teoria, os personagens e como ler os primeiros sinais. Mas e depois? Depois de identificar os problemas, como se conserta um ecossistema intestinal que está em desequilíbrio? É aqui que entra o conceito central de tratamento da doutora D'Agostino, o protocolo 3D. O protocolo 3D é o plano de ação do livro e a filosofia por trás dele é o mais importante. O 3D significa desintoxicar, desparasitar e desinflamar. Entendi a lógica de limpar o terreno, mas, para ser honesta, isso soa como um processo muito intenso. A abordagem mais comum não seria simplesmente tomar um bom probiótico para reforçar os heróis e pronto? E essa é a questão central que a autora desafia. Ela argumenta que adicionar probióticos, os heróis, no ambiente intestinal inflamado, cheio de toxinas, dominado por vilões, é como tentar plantar um jardim num terreno baldio. Cheio de lixo e ervas daninhas. Exato. Algumas sementes podem até brotar, mas não vão prosperar. A eficácia é muito menor. Primeiro, você precisa preparar o solo. Faz todo sentido. Então, o protocolo propõe limpar a casa antes de redecorar. Como funciona cada etapa desse 3D? A primeira, desintoxicar, foca em remover a carga tóxica acumulada. São estratégias para ajudar o corpo a eliminar metais pesados e outras toxinas que, como a gente viu, sobrecarregam o sistema. Ok. E a segunda? A segunda, desparasitar. Usa abordagens, muitas vezes com fitoterápicos, para eliminar os ladrões silenciosos que roubam nutrientes e perpetuam a inflamação. E a terceira etapa, desinflamar, seria uma consequência das duas primeiras, então. Exatamente. Ao remover os agentes tóxicos e os parasitas, a fonte da irritação constante diminui e o corpo pode finalmente começar a apagar aquele fogo lento. A desinflamação é o objetivo. E só depois de tudo isso? Só depois que esse terreno está limpo, desintoxicado e desinflamado, é que as estratégias mais conhecidas, dieta rica em fibras, prebióticos, probióticos, hidratação, se tornam verdadeiramente eficazes e transformadoras. Resumindo a nossa conversa, fica muito claro que a ideia do intestino como nosso primeiro cérebro não é só uma frase de efeito. É uma mudança fundamental na forma como a gente entende a saúde. Com certeza. A gente viajou por essa cidade interna, conheceu os heróis e os vilões dessa batalha microscópica e aprendeu que ferramentas simples, como observar o que nosso corpo elimina, podem ser um guia muito poderoso. E conectando tudo isso, a mensagem principal do material que a gente analisou é que a saúde intestinal vai muito além da digestão. Ela é a fundação da nossa saúde mental, da nossa imunidade, do nosso metabolismo. Cuidado todo, né? É cuidar do organismo como um todo, de forma integrada, da raiz. E Essa nossa análise nos deixa com uma reflexão final. A abordagem convencional da saúde muitas vezes se concentra em adicionar algo, um suplemento, um remédio, uma fibra. Mas a perspectiva apresentada aqui vira essa lógica de cabeça para baixo. E se o passo mais poderoso para a saúde não for o que a gente adiciona,
mas o que a gente remove primeiro. O que poderia mudar se, antes de tentar plantar um novo jardim, o nosso foco principal fosse sempre e primeiro limpar o terreno?